Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Esse maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar e ter como uma das mais brilhantes participantes a professora Adriana Calvo, que está hoje aqui na Bahia de Olodum, juntamente com o meu amigo Ale. E a pergunta de hoje é para a nossa querida, talentosíssima Gabriela Cury. Qual é a pergunta, Adriana? A pergunta é: quais são os cuidados que os advogados devem ter no tratamento de dados dos seus clientes? Olha, esse tema é importantíssimo na perspectiva da LGPD. E você vai ver a resposta no perfil da Gabriela Cury, que vai aparecer aqui embaixo. E você sabe, semana que vem tem mais. Aproveita para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. A gente se encontra terça que vem. E quem sabe eu indo lá para São Paulo para rever meus amigos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma enorme alegria e satisfação retomar a quinta temporada do Projeto Trabalho em Debate, respondendo a primeira pergunta do ano de 2022. Esse projeto que conta com a coordenação brilhante dos professores Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar e conta também com a participação de diversos professores maravilhosos respondendo questionamentos super interessantes a cada semana. E nessa semana eu vou responder a seguinte questão: quais são as cautelas necessárias que o advogado deve ter no tratamento de dados pessoais dos seus clientes? Bom, sem pretender esgotar o tema, vou trazer algumas dicas para os advogados e também para os clientes de que forma tratar dados pessoais de acordo com a LGPD. Lembrando apenas e tão somente que a proteção a dados pessoais ela não ocorre apenas com a entrada em vigor da LGPD não, tá, gente? Então, a própria Constituição Federal, quando traz ali o direito à privacidade como direito fundamental, tutela o direito à proteção de dados, né? A proteção a dados pessoais decorre do direito fundamental à privacidade previsto lá na nossa Constituição Federal. Nós temos também diversos diplomas normativos no nosso ordenamento jurídico que já tratavam de maneira esparsa sobre o tema, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, CDC, o próprio Estatuto da OAB, ao falar sobre sigilo profissional, trata sobre a questão da utilização ética de dados pessoais, né? Então, para além de dizer que a gente deve estar, nós advogados devemos estar aderente à LGPD, tem todo um ordenamento jurídico aí para tutelar o direito fundamental aos dados pessoais, né? Que decorre lá do direito à privacidade. Então, feita essa ressalva, vamos falar sobre as exigências previstas na LGPD que são aplicáveis a essa relação entre advogado e cliente, né? Então, antes de mais nada, é importante destacar que a LGPD ela traz 3 grandes pilares para que a gente possa entender e aí partir para as dicas práticas, né? Então, a LGPD ela tem ali como 3 grandes pilares. Primeiro, as bases legais autorizadoras do tratamento, né? Então, essas bases legais, elas vão... A cada tratamento de dado, ela deve estar calcada em uma dessas hipóteses previstas, tanto no artigo 7º para dados pessoais, quanto no artigo 11 para tratamento de dados pessoais sensíveis. Ah, Gabriela, mas o advogado trata dados pessoais sensíveis? Trata. Inclusive, o advogado trabalhista trata dados pessoais sensíveis quando a gente trata, por exemplo, de questões de documentos sobre a saúde do trabalhador, então uma demanda envolvendo acidente de trabalho ou questão de saúde e segurança no trabalho, então a gente tem ali os atestados de saúde. Todos esses dados são, inclusive, dados sensíveis, que requerem um tratamento especial, inclusive, né? Então, biometria, imagem do trabalhador, tudo isso é dado sensível. Filiação a sindicato é dado sensível. Então, a gente tem processos, por exemplo, relativos a questões discriminatórias. Todos esses dados que podem dar ensejo a uma discriminação, inclusive nas relações de trabalho, são considerados dados sensíveis, que são tratados por advogado, né? Então, a gente tem que estabelecer uma base legal para o tratamento desses dados, né? Então, o artigo 7º tem ali como hipótese que a gente pode enquadrar
o exercício regular de direito em processo, no artigo 7º, e execução, e também a outra base legal que daria para enquadrar esse tratamento de dados pessoais do advogado em face dos dados pessoais do cliente e terceiros, né? Porque basicamente a gente trata dados de terceiro quando a gente está no processo, tem a parte ex-adversa e que nós temos ali documentação daquela outra parte, não só do nosso cliente, mas da outra parte também. Então a gente precisa se responsabilizar sobre esses dados também, tá? O advogado, inclusive, para fins da LGPD, é considerado como um co-controlador, um controlador, porque nos termos da LGPD, controlador é aquele que decide, né, toma as decisões do que fazer ou não com aquele dado. E o advogado, no momento que elabora uma defesa, ele está, sim, tomando essas decisões, né, de forma estratégica. Ele tem ali, em decorrência da sua atividade, aquela autonomia em decidir qual a melhor estratégia utilizar para o seu cliente. Então, ele não é considerado um mero operador para fins ali daquela relação com o cliente, porque ele vai definir a estratégia com base nessa autonomia que a profissão lhe dá, né? Então, ele é um co-controlador e que, por isso, responde também, tem ali a sua responsabilidade no tratamento daqueles dados, inclusive podendo vir a sofrer sanções previstas na LGPD. Então, por isso é tão importante que o advogado, o escritório de advocacia, sobretudo aqueles que oferecem esse serviço, adequarem a si primeiro para depois prestar esses serviços, né? Então, primeiro de tudo, é fazer esse levantamento, você advogado, fazer esse levantamento de quais dados você trata, tentar fazer esse inventário de dados e atribuindo as bases legais. O que eu vejo em muitos escritórios e inclusive no que eu atuo, as bases mais utilizadas são estas, né? Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, que está lá no artigo 7º, inciso 6º, ou no próprio inciso 5º, quando a gente presta uma consultoria, não necessariamente um processo judicial, mas uma consultoria. Então, o inciso 5º ele vai falar que é possível tratar dados quando for necessário para a execução de contrato. O contrato de prestação de serviços advocativos consultivo, né, no consultivo, ele se enquadraria, por exemplo, nessa hipótese. Então, fica aí uma dica. A primeira dica é tentar enquadrar nessas bases legais. Eu falei também que um dos 3 grandes pilares são, além das bases legais, são os princípios. Então, a LGPD ela traz como princípio o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da transparência, segurança, prevenção, responsabilização. Todo o tratamento de dados, além de estar amparado por uma base legal, deve também obedecer a estes princípios. E o outro tripé desses pilares são os direitos do titular, que também devem ser atendidos, né? Então, trazendo aqui, já fiz esse breve resuminho aqui da LGPD para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, enquanto advogado, né? Então, qual a dica que você passa para o advogado, Gabriela, você que trabalha com isso, qual a dica que você passa para o advogado que está trabalhando com isso, mas que ainda não se adequou, ou o escritório de advocacia que pretende se adequar, ou que pretende, né, prestar esses serviços e primeiro precisa estar adequado à LGPD? Bom, o primeiro de tudo, né, essa primeira relação com o cliente, ela nasce com um contrato. Então, é preciso, hoje, a gente conter cláusulas sobre LGPD, né, sobre proteção a dados pessoais, nesses contratos de prestação de serviços, ou aqueles contratos já existentes também, passar por uma revisão, passar por um aditivo contratual, para atualizar, né, sobre essas questões de privacidade, de proteção de dados pessoais, né? Então, fazer constar essas cláusulas com base na LGPD, nas exigências da LGPD, certo? Além disso, e você, cliente, fazer uma due diligence no seu advogado, no seu escritório de advocacia, para verificar se ele está adequado
aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a LGPD é uma via de mão dupla, tá? Além disso, você advogado, outra dica importante é quando do recebimento de documentação, né? Que contém dados pessoais. Né? A gente vive ali recebendo muitos documentos. Então, você é advogado trabalhista, né? Que recebeu, vamos aqui no exemplo prático. Você recebeu uma notificação, né? De uma ação que seu cliente te mandou e aí você precisa elaborar a defesa para o seu cliente, né? Ou então você quer dar entrada no inicial para o seu cliente que é reclamante e aí você vai ter que pensar quais são os documentos que você vai precisar para elaborar essa petição inicial. Bom, a minha sugestão é que você